Agora que você entendeu que dizer não para as pessoas, dar limites, não é uma coisa de gente ruim ou egoísta, que isso foi apenas ensinado a você, que você se posicionar, você conseguir dizer não para as pessoas, pode sim até ajudá-las a crescer e se desenvolver, vamos falar de uma questão que é muito importante, que é a diferenciação, a individualização. Por quê? A maioria das pessoas que não consegue dizer não, a maioria das pessoas que não se posiciona com os outros, tem uma dependência emocional muito forte. Uma codependência, uma dependência, que são coisas diferentes, né? E essa dependência emocional faz com que ela não consiga enxergar a sua realidade, a sua vida, sem estar sempre cuidando do outro, pensando no outro, vivendo para o outro. Pessoas dependentes emocionais têm uma dificuldade de se enxergar, de enxergar o que ela sente, o que ela precisa, porque ela foi desacostumada a entender que ela é uma pessoa, que ela tem sonhos, que ela tem desejos. Muitas vezes ela aceita coisas só para não desagradar os outros. Por exemplo, vai escolher uma pizza e ela escolhe o que a maioria quer. Ela nunca pede o que ela gosta. Vai fazer um passeio, ela não faz porque os outros não vão. Ela não faz as coisas sempre esperando que os outros vão junto com ela, façam com ela. Ou apoiem ela. Tem muitas mulheres, por exemplo, que não conseguem fazer uma profissão se o marido não aprova, se o marido não apoia. Entende, gente? É uma dependência, uma infantilidade ainda. Eu preciso que os outros me apoiem, eu preciso que as outras pessoas me permitam muitas vezes. Já vi pessoas adultas que não conseguiam dizer não para o pai, que queria que ela fizesse uma faculdade, né? Uma faculdade qualquer, não importava, mas tinha que fazer a faculdade. Mesmo a pessoa não querendo fazer essa faculdade, ela não conseguia dizer não. Isso é uma dificuldade de ter independência emocional. Você não é uma pessoa adulta. Pessoas adultas conseguem fazer as coisas sem precisar de permissão, sem querer agradar os outros. Por quê? Faz parte do desenvolvimento humano a gente desagradar as outras. Faz parte do desenvolvimento emocional, porque senão você nunca vai ser um ser humano completo, um ser humano independente, porque todo mundo tem que estar feliz com as minhas escolhas. E adivinha, não é todo mundo que vai vibrar com as suas escolhas, não é todo mundo que vai te apoiar, não é todo mundo que vai entender o que você quer. Às vezes você quer uma coisa muito diferente do que a maioria da sua família faz. Às vezes você está fazendo coisas que ninguém entende, né? Escolhendo uma profissão ou indo viajar, fazendo alguma coisa que os outros nunca vão entender. Por quê? Porque eles não são obrigados a entender nada. E esse momento que você tem que entender que eu tenho que me desapegar da aprovação e do entendimento do outro. Principalmente os pais. Os pais não vão entender o que você quer fazer. Se você quer fazer uma profissão muito diferente, seus pais, eles vão, muitas vezes, te dizer coisas ruins. Ah, porque isso está errado. Ah, porque você é um sonhador. Porque você é isso, você é aquilo. E se você não aprender a olhar para eles e dizer obrigada, né? Gratidão pela sua preocupação, mas eu preciso fazer isso. Às vezes não vai dar certo. Ainda assim, você precisa fazer. Né? Você precisa tentar aquela profissão, você precisa tentar, às vezes, aquele casamento, que às vezes todo mundo sabe que não vai dar certo. Mas você precisa quebrar a sua cara, você precisa, como diz, bancar as suas escolhas. Mas para isso é necessário eu aprender quem eu sou. Quem eu sou, sem esperar a aprovação, sem esperar o acompanhamento das pessoas. Por exemplo, eu gosto muito de museus, mas já a minha família, ninguém gosta. Ainda assim, eu vou. Eu entendi que eu não vou convencê-los a gostar de museus. Eu amo ir em exposição de arte. Não posso ficar esperando que eles um dia tenham essa vontade, eles não têm. Então o que eu faço? Eu vou sozinha. Eu aprendi a ir sozinha nos lugares. Não esperar que as pessoas tenham o mesmo gosto que eu, tenham a mesma vontade que eu. E se a gente esperar que as pessoas tenham a nossa mesma vontade, a gente não faz nada que a gente quer. E existem tantas coisas, tantas pequenas coisas que a gente gostaria de fazer e não faz porque a gente não tem apoio, porque a gente não tem, né?
esse incentivo do outro. É uma profissão, é uma viagem, é uma faculdade, é um curso técnico que eu quero fazer. E às vezes porque a outra disse alguma coisa negativa, meu marido, minha mãe, eu desisto. Ou seja, então realmente aquilo não era um sonho, não era uma coisa que eu queria de verdade. E é isso que você vai descobrir agora. Quem eu sou? O que eu quero? O que eu tenho diferente da minha família? O que eu tenho diferente da pessoa que eu estou me relacionando? O que eu fico esperando que eles me aprovem, que eles permitam, ou que eles entendam? Eles nunca vão entender. Eles não precisam entender. Né? Quem tem que entender, quem tem que gostar, quem tem que aprovar é você. Né? Muitas vezes a gente não tem a força de, só por causa de uma crítica, a gente fica abalado, a gente desiste. Tem muita gente que desiste dos sonhos porque a família não apoia, porque o marido não apoia. Uma vez eu vi um comentário desse. Ah, meu marido disse que se eu fizer enfermagem, que eu gosto de morto. Simplesmente ela desistiu porque ele falou isso. Sabe, realmente, quantas vezes você vai desistir de ser quem você é de verdade porque o outro vai fazer um comentário negativo, idiota, às vezes é um comentário idiota de uma pessoa que talvez nunca tenha feito aquilo. Às vezes é o seu sonho e você não faz porque o outro falou alguma coisa negativa. E eu passei por isso porque eu tenho um canal no YouTube, gente. Eu sei o que é a gente ficar ouvindo críticas idiotas. Ah, porque a sua boca assim. Ah, porque o seu cabelo assado. Ah, a pessoa nunca te dá um incentivo no conteúdo. Sim, tem muita gente que gostaria muito de ter um canal no YouTube, fazer coisas na rede social, não faz porque tem um medo do que os outros vão falar, de ser criticado, de ser julgado. Aí é justamente o quanto eu me amo e me aceito e aprender o que essas pessoas têm com a minha vida. Ah, porque elas vão dizer e é isso que você tem que entender. Primeiro, eu aprendo que dizer não é coisa de gente ruim. Que ficar com medo de desagradar os outros é normal. Mas que todo mundo se desagrada um dia. Você desagrada, você tem que ouvir não de muita gente. Então por que os outros não podem ouvir? E começar a esse processo de independência emocional, de se separar da família, de separar quem eu sou e quem é a minha família. Às vezes eles são muito diferentes de mim. Às vezes gostam de coisas que eu não gosto. E fazer essa separação é dolorosa sim, gente. Mas é necessário eu ter o meu jeito de viver, as minhas coisas, as coisas que eu acredito. Não é porque eu vivi daquele jeito com aquelas pessoas que eu preciso ficar a vida inteira sendo aquela pessoa, vivendo daquele jeito, sendo aquilo. Né? Eu, por exemplo, vivi numa casa cheia de briga, cheia de confusão, e eu tento ao máximo não repetir isso. Tento ao máximo não repetir, né, as coisas ruins que eu aprendi, as coisas negativas. Às vezes você vive num lar cheio de bagunça, num lar com muita bebida, com muito álcool, e você, como eu, por exemplo, que eu não suporto. Então fazer festa com gente bebendo, para mim, é uma coisa que não cabe na minha vida. Então se eu tivesse parentes que só bebem, só enchem a cara, gente, dificilmente eu estaria nesse tipo de festa, nesse tipo de comemoração, né? Na minha casa não existe isso. Não existe a pessoa estar bebendo álcool, né? Por quê? Porque eu tenho o meu jeito de viver. E você tem que olhar para os seus parentes, olhar para os seus pais, olhar para os seus filhos, entender o que eu gosto, quem eu sou, o que eu quero da minha vida. E eu sustentar aquilo que eu quero, quem eu sou, né? Eu parar de tentar ser essa pessoa que os outros esperaram. Ah, mas você foi assim a vida toda. Não importa. A partir de agora eu não sou mais. A partir de agora eu posso mudar, porque o ser humano tem direito a mudar, gente. Como a gente vê muitos artistas aí que são de um jeito, são gordos, aí se a pessoa emagrece, a outra fica se sentindo traída. Não podia emagrecer. Ficou diferente. Sabe por que as pessoas não gostam que a outra muda, gente? É porque a gente está mostrando que é possível mudar, que é possível melhorar. E mostrando que elas continuam vivendo do mesmo jeitinho,
quando a gente foi lá e disse, não, eu posso viver de outro jeito. Tem muita gente que se esconde aí, que não vive a vida, que não posta foto de viagem. Porque a pessoa da família vai se sentir... Gente, pelo amor de Deus, se dê permissão para viver a vida que você quer. Mas para isso eu preciso aprender a ter o julgamento, a desagradar as pessoas, porque eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada, não sou obrigado a agradar ninguém. Eu tenho que ter a minha vida. Às vezes o que você vai fazer vai incomodar as pessoas porque você está crescendo. Você fez um concurso público, fez uma faculdade, passou numa faculdade. As pessoas vão falar de você, vão te criticar. Mas isso, vão tentar diminuir o que você... Ainda assim você fala, tá bom. Ok, obrigado pela sua opinião. E deixar aí esse comentário negativo. E se posicionar é justamente isso, eu aprender quem eu sou, o que eu quero. Porque muitas vezes você está sendo o que as pessoas esperam de você. E você está cansada de ser assim. Cansado de viver nesse emprego, que é umas coisas que você tem que começar a perguntar. Eu gosto do emprego que eu estou? Eu gosto da pessoa que eu sou? Eu gosto dos lugares onde eu vou? Essas amizades que eu tenho hoje, elas estão de acordo com quem é a pessoa que eu sou hoje? Porque às vezes são amizades antigas, mas são aquelas amizades que não fedem nem cheiram, não adiantam nada para você, né? São pessoas que vai fazer diferença se tá na sua vida ou não. Muitas vezes, se você não procurar, elas não te procuram. Então, é tão libertador quando você começa a rever a sua vida e entende o que realmente está na minha vida que tem a ver comigo. O que eu estou reproduzindo da minha família que eu não quero estar reproduzindo. Fazendo festas quando eu não gosto de festa, né? Indo em lugares que eu não quero ir para agradar os outros. Ou me escondendo, fazendo coisas sem falar, né? Porque minha mãe não vai gostar que vou mostrar. Porque eu estou me mostrando, e daí? Às vezes nem um carro novo você pode ter, porque os outros vão se sentir humilhados. Não tenha as suas coisas, tenha. Se orgulhe do que você conquista. Às vezes você conquistou um ar-condicionado. Você conquistou a sua casa própria. Muitas vezes você se sente mal porque os outros não têm problema dos outros. Eles que se esforcem para ter. Se você conseguiu, eles também podem conseguir. Sim, você vai ter muito comentário negativo. Quanto mais você crescer, mais se desenvolver, mais pensar em você mesma, mais cuidar da sua aparência, mais as pessoas vão te atacar, vão te criticar. E aí que tem que aprender a não se importar com comentários, críticas, porque você está sendo você mesma, você mesmo, se desenvolvendo, parando com esse medo de desagradar os outros, que só emperra a sua vida. Hoje, a partir de agora, você vai escrever no papel quem sou eu, quantos anos eu tenho, quais coisas eu gosto, quais coisas eu sei. Conhecimento, às vezes você não tem uma faculdade, mas você tem vários conhecimentos. Você sabe cozinhar muito bem, você sabe fazer um cabelo, você sabe fazer uma unha, você sabe cuidar do lar como ninguém, você sabe cuidar de pessoas, você sabe ouvir pessoas, você sabe vender muito bem as coisas. Você tem que entender quem você é e ir tirando aos pouquinhos essas ideias erradas dos outros, essas limitações, essas invejas que vai ter. Essa questão de não permissão que você tem, porque quanto mais você fica esperando que as pessoas te deem permissão ou aprovação, mais você é uma dependente emocional. Quanto mais você está focado em só resolver problemas dos outros, mais você é uma codependente. A gente tem aulas aqui falando sobre a codependência emocional. Tem mais explicado. Que é sempre você focar no problema dos outros, ou em problemas. A minha cabeça só funciona em função de problemas. Não, eu tenho que funcionar em forma do que eu sonho, do que eu quero. Não em resolver problemas. Não viver o tempo todo para os outros. Quando eu começo a tirar essa energia toda que eu dou para viver só para os outros, fico perdida, assim. Você vai ficar perdida, perdido. Você vai ficar assim, poxa, não tenho nada para fazer. Você vai se sentir até entediado.
Por quê? Porque você não se acostumou a cuidar de você, a fazer coisas para você, a entender quem é você, o que você gosta de fazer. Que ficou o tempo todo focando no que o outro queria, o que o outro precisava, e isso e aquilo, né? Resolvendo um pepino todo dia. Mas quando você entende que a partir de agora você não resolve mais, você deixa as pessoas resolverem a vida delas, você vai ajudar no seu possível, aí você vai começar a ter tempo e energia para você. E é nesse momento que você precisa olhar para você, o que você gosta, o que você quer, quais são seus sonhos. Lembre-se até quando você era criança, o que você queria? Às vezes são pequenas coisas. Ah, eu quero ir para uma cidade tal. Eu quero fazer um curso de tal coisa. Eu quero ter tal profissão. E não interessa quantos anos você tem, se você tem 20, se você tem 30, se você tem 50, 60 anos. Você pode sim voltar a estudar, voltar a dançar, passear, voltar a viver para você. Mas é aquilo, eu preciso parar de ficar esperando permissão de os outros. Permissão, aprovação, né? Parar de até de contar as coisas. Às vezes não conta as coisas. Porque quando você vai contar os seus planos, as pessoas vão botar você para baixo. Não adianta não. Eu sei porque eu passo por isso. As pessoas botam você para baixo. Né? Não por... Algumas não vão fazer isso por maldade. Né? Mas muitas vezes elas vão jogar um balde de água fria. Então não conta não. Conta só quando estiver certo. Aí você conta. Você só vai contar para aquelas pessoas que vivem com você, né? Que você precisa que essas pessoas colaborem com você. Por exemplo, eu quero fazer um concurso público. Você vai ter que ter colaboração das pessoas na sua casa. Porque para estudar você precisa de silêncio. Precisa da pessoa deixar você quieta lá no canto, estudando pelo menos algumas horas por dia. Sem ficar te interrompendo, sem botar rádio alto. Né? Que hoje é uma necessidade de botar um som alto. As pessoas não conseguem ouvir som numa altura normal. Entende? Você vai contar sobre as pessoas que estão dentro da sua casa. E é aí que você tem que dizer, eu preciso que você me ajude. Se essa pessoa não quiser ajudar também, gente, aí é aquilo, procura ajuda de outras pessoas. Procura um grupo, né? Às vezes, realmente, dentro da família, a gente não vai ter esse apoio. Às vezes, essas pessoas vão querer que você continue na mesma coisa, sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, né? Porque elas não querem mudar, então por que você vai mudar? Né? Afinal, estava muito cômodo você aí do jeitinho que estava, fazendo tudo para elas. E aí, às vezes, você não vai ter apoio. Você vai ter que falar, tudo bem, não tem apoio dessas pessoas, então eu vou procurar um grupo, né? Que seja até um grupo online, gente. Sabe, de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, se é um concurso, se é um vestibular, se é alguma coisa que você quer fazer, né? E você precisa desse tempo, você precisa desse apoio. Porque realmente é difícil fazer tudo sozinho, gente. É muito difícil, principalmente quem é dependente emocional. Quem tem essa dificuldade de se desconectar dos outros, né? O que os outros estão fazendo, falando, seus familiares, que você viveu a vida inteira para agradar essas pessoas. E aí quando você finalmente para de querer ser essa pessoa agradadora o tempo todo, aí vai causar um choque, vai causar conflito sim. Eu não vou te enganar não, não vai ser fácil. Quando você realmente se posicionar, aí você vai ver, né? Vai ter muitos obstáculos e as pessoas nem todas vão agir de modo que vão te ajudar. Elas vão ficar te criticando, debochando, rindo, né? Fazendo piadinha. E você vai ter que aguentar.